A paz de Cristo, amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 12. Percebo que há um incentivo por parte dos colegas que aqui estão, né? Palavra de ânimo. Gênesis capítulo 12. Eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus para abençoar a sua vida. Enquanto você abre, quero aqui externar minha gratidão pela vida do meu pastor Silas Malafaia, que tem sido bênção de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Só temos que agradecer ao Senhor pela vida desse santo homem de Deus. Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 3 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você puder, por favor, lá para Gênesis capítulo 15, versículo 6, que diz assim: E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. O último texto, Gênesis 21, a partir do versículo 1, diz que o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Irmãos, eu quero falar um pouco aqui sobre promessas. O que fazer para alcançar a promessa e vivê-la no seu tempo. A primeira coisa que eu quero pontuar com os irmãos é que nós precisamos compreender o que significa a palavra prometer. Prometer é o mesmo que obrigar-se verbalmente ou por escrito a fazer ou a dar alguma coisa a alguém. Prometer é o mesmo que se comprometer. Quem promete, se compromete. Prometer é o mesmo que dá esperança. Quando falamos sobre promessa, podemos observar que existem 3 agentes que têm a capacidade de proferir e efetuar uma promessa. O primeiro agente que é capaz de proferir ou efetuar uma promessa é o diabo. Mas precisamos compreender que toda promessa está pautada no caráter e na natureza de quem realiza. Quando esmiuçamos o caráter do diabo, em João, no capítulo 8, versículo 44, diz: E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, uma verdade sobre o caráter do diabo é que o diabo ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Logo, todas as promessas que o diabo faz são pautadas em mentira. 2 Coríntios 11, versículo 14 diz: Porque o próprio Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Quando analisamos esse texto, podemos dizer que Satanás ele é falso e ele é enganador. Como toda promessa está pautada no caráter e na natureza de quem realiza, nós podemos concluir que todas as promessas feitas pelo diabo são falsas e são enganadoras. Podemos então concluir que toda promessa que o diabo faz é mentirosa, é falsa, é enganadora. O segundo agente que é capaz de proferir uma promessa é o homem. E quando nós vamos para Romanos 3, 23,
A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem é pecador, o homem é falho. Logo, as promessas que o homem faz estão sujeitas a falhas, está sujeito a erros. Por quê? Porque o ser humano erra, o ser humano falha. Eu acho interessante o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 7,19, quando ele fala: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Então o ser humano ele está sujeito a erros, falhas. Logo, as promessas que o homem faz está sujeito a erros, está sujeito a falhas. Mas eu gosto muito desse terceiro agente, que é o que nos motiva a estar aqui, que a Bíblia diz que esse terceiro agente, ele é perfeito. Esse terceiro agente que é capaz de proferir uma promessa é Deus. Como toda promessa está pautada no caráter e na natureza de quem realiza, nós precisamos compreender o que a Bíblia fala de Deus. Em Números capítulo 23, versículo 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, falaria e não confirmaria. Quando a Bíblia diz que Deus não é homem, o que a Bíblia está dizendo é que Deus não falha. Quando a Bíblia diz que Deus não é homem, o que a Bíblia está dizendo é que Deus não erra. Quando a Bíblia está dizendo que Deus não é homem, o que a Bíblia está dizendo é que Deus não se engana. Quando a Bíblia está dizendo que Deus não é homem, o que a Bíblia está dizendo é que Deus não mente. Por quê, pastor? Porque Deus, quando fala, Ele cumpre a palavra que Ele prometeu. Eu não sei se você pode levantar a mão direita para o alto, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Quem te prometeu não foi homem, quem te prometeu não foi o diabo, quem te prometeu foi Deus. Se Deus te prometeu, creia que toda palavra que saiu da boca de Deus a teu respeito vai se cumprir. Por que, pastor Alessandro, vai se cumprir? Porque o meu Deus e o teu Deus, quando Ele fala, Ele não mente. Quando Ele fala, Ele não engana. Quando Ele fala, Ele não é falso. Quando Ele fala, não tem erro. Quando Ele fala, não tem equívoco. Por isso que Hebreus 4:12, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela está apta a discernir as intenções do pensamento e do coração. Pelo amor de Deus, a Devec Sede, levante a mão para o alto que eu quero liberar. 2023 vai ser o ano que Deus vai cumprir toda a palavra que Ele liberou a teu respeito, toda a palavra que Ele liberou a respeito da tua casa, da tua família, dos teus negócios, da tua finança, vai se cumprir. Por quê, pastor? Porque quem te prometeu, Ele não pode negar-se a si mesmo, ainda que tu sejas infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Pastor, mas como viver as promessas de Deus? Em primeiro lugar, para você viver as promessas de Deus, você precisa acreditar. Porque ninguém consegue viver promessas de Deus duvidando. Para você alcançar as promessas de Deus e vivê-las no seu tempo, você precisa acreditar que elas vão se cumprir. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que ora sem fé
É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Posso liberar uma palavra sobre a tua vida? Sem fé você não consegue, sem fé você não entra, sem fé você não alcança, sem fé você não conquista, sem fé você não prossegue, sem fé você não alcança a promessa. Você lembra do que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 40, quando Lázaro está morto há 4 dias, já cheirando mal. Jesus abre a boca e diz: se creres, verás a glória de Deus. E eu quero liberar sobre a tua vida hoje: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você lembra do que está em Gênesis no capítulo 15? A Bíblia diz que 10 anos se passaram depois que Abraão recebeu a promessa em Gênesis 12. E a promessa de Gênesis 12 é que Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vá para o lugar que eu te mostrarei. Abraão, te farei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Passa o capítulo 12 e nada acontece. Passa o capítulo 13 e nada acontece. Passa o capítulo 14 e nada acontece. Chega então o capítulo 15 de Gênesis e Abraão está numa crise. Por quê? Porque Abraão olhava para sua casa e ele via que o herdeiro da sua casa era o Damasceno Eliezer. Abraão estava avançado em idade, com 85 anos de idade. Humanamente falando, não dava mais para Abraão. Mas Deus fala com Abraão e diz: Abraão, eu sou o teu escudo e eu sou o teu grandíssimo galardão. O que eu gosto neste texto é que Deus não disse para Abraão que era a flecha, Deus não disse para Abraão que era a espada, Deus não disse para Abraão que era a lança. Deus disse para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo. Por que escudo? Porque escudo é uma arma de proteção. Posso liberar uma palavra sobre a tua vida? Entre a promessa e a realização da promessa, Deus te garante proteção. Posso liberar sobre a tua vida? Em Cristo você está protegido. Protegido contra o maligno, protegido contra as suas setas, contra o veneno mortal. Por isso que eu gosto do Salmo 91, a partir do verso 1, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Você não precisa temer ao espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. Porque 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 podem cair à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque eu sou o teu escudo. Eu te protejo, eu te guardo, eu te protejo. Quando Abraão, ele ouve isso, Deus leva Abraão para fora
e diz para Abraão: olha para os céus, conta as estrelas, se as pode contar. E ele disse: assim será a tua descendência. Quando Abraão ouviu aquela palavra, tu acha que a reação dele foi duvidar? Não. A Bíblia diz em Gênesis 15:6 que ele creu no Senhor e Deus lhe imputou por justiça. Posso dizer uma coisa para você: creia, mesmo quando tudo diz que não. Creia que aquele que te prometeu, ele vai cumprir a palavra da promessa. Irmãos, durante muitos anos eu congreguei numa das nossas filiais, na minha juventude, final de adolescência, no Largo do Bicão. E eu no início da minha juventude, desempregado, numa prova, eu saía da penha circular e ia andando para a igreja. Teve um dia que eu estava chateado. Eu só queria o dinheiro para pegar um ônibus. E não tinha dinheiro para pegar ônibus. E aí, cheguei na igreja chateado, falei com a pastora Antonieta, e a pastora me deu uma palavra, eu fui para o culto. Aí um pregador começa a pregar, e prega, e prega, e prega, e prega. E aí ele para a mensagem, ele diz: pastora, eu tenho uma palavra de Deus para um jovem aqui na igreja. Posso falar? Ela falou: pode. E aí eu falei: vai vir para o meu lado. Irmãos, ele apontou para mim assim e falou: levanta. Quando eu levantei, ele falou: olha, Deus me deu uma palavra para te dar. Eu falei: pode falar. E ele falou assim: você vai pisar na Europa. Eu falei: que doideira. Eu não estou nem com dinheiro para pegar um ônibus da Penha Circular para a Vila da Penha. E ele está falando que eu vou na Europa. Aí passou, aí ele falou assim: vou falar o país. Eu falei: meu Deus. Ele falou: tu vai para a Espanha. Eu falei: vou fazer o que lá? Tem nada para eu fazer lá. Irmãos, passaram-se 8 anos. Quantos anos? 8 anos. Conheci Keila Cristina, minha esposa. Casei. Minha irmã manda uma mensagem para mim dizendo: meu irmão, eu estou mandando passagem para vocês irem para a Espanha. Irmão, quando eu cheguei no aeroporto de Barraras, meu Deus do céu, aleluia. Quando eu cheguei, irmão, primeira coisa que veio no meu coração foi a palavra que eu recebi há 8 anos. Posso dizer uma coisa para você: às vezes Deus faz assim, a palavra que Ele te promete, que Ele te garante, é absurdo. A palavra que Deus falou para Abraão era um absurdo para Abraão, e às vezes Deus fala assim comigo também, e contigo. Deus fala um absurdo. Quando você olha para a tua realidade, você diz: como vai acontecer isso comigo? Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Creia nos absurdos que Deus tem para a tua vida. Deus está falando para você hoje: o que Ele te prometeu pode parecer absurdo, mas toda palavra que Ele te prometeu vai se cumprir. Oh, quem tem mão para levantar, dá glória. Quem tem boca para glorificar, glorifica. Porque Deus gosta de trabalhar no impossível. O improvável vai acontecer. O improvável vai se manifestar. Você vai ver que a palavra da profecia vai se cumprir. Oh, aleluia. Oh, aleluia, é a sua fé que vai te fazer alcançar. Sabe o que eu quero lhe dizer? Que o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro e tirou ele de dentro
daquela caverna, daquela cova. É o Deus que vai operar milagres na tua vida. Se tu creres, tu vai ver a glória. Se tu creres, tu vai ver a porta se abrir. Se tu creres, tu vai ver o impossível e o improvável acontecer. Se tu creres, tu vai viver o melhor de Deus para a tua vida. Oh, aleluia. Quem pode levantar a mão para receber? Quem pode levantar a mão para glorificar? Creia para ver a glória de Deus acontecer na tua vida. Oh, aleluia. Segundo lugar, para você viver a promessa no seu tempo, você precisa compreender que a promessa está condicionada a uma atitude. Não basta ouvir Deus falar. Não basta acreditar no que Deus falou. É necessário uma atitude na direção da promessa. Aleluia. Tem muita gente que ouve Deus, acredita, mas não faz nada. Não basta você ouvir e acreditar, você tem que se mover. Gênesis 12:1, Deus fala: sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, da casa do teu pai, vá para o lugar que eu te mostrarei. Sai! A promessa de Deus para Abraão está condicionada a uma atitude. Para Abraão viver a promessa, Abraão teve que sair da Mesopotâmia, ir para a região do corredor sírio-palestiniano, obedecer à voz de Deus. Abraão teve que se enquadrar nas condições para viver a promessa. O que Deus está exigindo de você? A Bíblia Sagrada está repleta de personagens que tomaram atitudes depois que tiveram a sua fé acrescentada. Noé creu e construiu a arca. Abraão creu e saiu da terra. Isaac creu e abençoou Jacó. Jacó creu e abençoou seus filhos. Moisés creu e tocou no mar e o mar se abriu. Irmãos, Mateus 9:21, quando a gente vê aquela passagem daquela mulher do fluxo de sangue, quando ela olha para Jesus e ela diz: se eu tão somente tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu serei curada. Aquela mulher venceu a multidão, venceu 12 anos de hemorragia, tocou nas vestes de Jesus. Quando ela toca, Jesus para e diz: ei, alguém me tocou. Os discípulos, eles dizem para Jesus: mestre, como dizes, alguém te tocou, alguém me tocou, se a multidão te aperta e te oprime. Aí Jesus disse: é porque eu senti que de mim saiu virtude. Meu irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Que a atitude de fé libera o milagre. Não, eu vou repetir para você pegar. A atitude de fé libera o milagre. A atitude de fé libera o que Deus falou a teu respeito. Irmãos, vou fazer 14 anos de casado. Quando eu estava para casar com Keila, aí eu queria casar, queria arrumar um lugar de aluguel. Ela falou: não moro de aluguel. Eu falei: ventou para o meu lado. Aí, vamos lá. Não, tem que ver uma casa, tem que comprar uma casa. Eu falei: eu não tenho dinheiro, mas eu vou lá no gerente do banco. Aí fui no banco, o gerente falou: tem aqui um financiamento de uma casa aqui. Aí eu perguntei o valor que tinha, ele falou: 35 mil libera para você. Eu falei: tá bom, vou ir procurar um apartamento, né? E aí a gente achou o apartamento, só que o gerente falou assim: tem que dar 3.500 de entrada. Eu só tinha 300. Aí eu falei, eu tive uma estratégia, eu falei: eu vou para a compra e venda na assinatura, e aí na assinatura da compra e venda eu vou parcelar os 3.500. Quando eu peguei o documento que o gerente deu para assinar
a compra e venda. Aí estava lá escrito lá, eu falei, ué, mas não está 3.500 aqui. Aí ele falou, não, o valor é esse aí. Aí o valor que estava lá era R$7. Eu falei, mas o senhor não falou que era 3.500? Aí ele falou, não, mas a gente fez um negócio aqui, é R$7 que você tem que dar na mão do proprietário agora. Aí, irmão, quando eu peguei a nota de 10, aleluia. Não, irmão, eu peguei a nota de 10 e entreguei na mão do proprietário e falei, toma, pode ficar com troco, porque Jeová me abençoou. Ah, meu irmão, mas pastor, por que você está falando isso, irmão? Porque se eu não tomo uma atitude, se eu não me movimento, crendo que Deus já foi na minha frente, abrindo o caminho, irmão, eu não viveria a promessa. Sabe o que Deus está falando para você, meu irmão? Tome uma atitude. Deus é contigo, Ele está contigo nesta causa, Ele está contigo nesse propósito, e a porta vai se abrir. Segunda Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei pecados, sararei a terra. Mas para Deus perdoar pecados, para Deus ouvir dos céus, para Deus sarar a terra, o povo tem que se humilhar, o povo tem que buscar a face, o povo tem que se converter. Olha só o que está lá em Lucas 24:49, quando a Bíblia diz, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ou seja, o revestimento de poder só poderia vir se eles ficassem na cidade de Jerusalém. Aí a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, que encheu todo o lugar que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Mas os 120 só viveram a promessa porque eles se enquadraram nas condições que Deus tinha para eles. Então vira para o seu irmão e diga para ele, não fique parado, se movimente, tome uma atitude, porque a promessa vai se cumprir. Oh, se ele crê, ele vai se manifestar e vai glorificar. Em último lugar, para você viver a promessa, você precisa compreender. Em primeiro lugar, você tem que crer. Você tem que tomar uma atitude. Em segundo lugar, e em terceiro e último lugar, você precisa esperar o tempo de Deus. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então repete comigo, toda promessa tem o seu tempo de realização. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está limitado ao nosso tempo. Deus não está limitado ao cronômetro do teu relógio. Isso, irmão, funciona para mim e para você. Mas Deus não, Deus está no Kairos. Oh, aleluia, Deus não está limitado ao tempo. Oh, aleluia, pastor, porque temos que esperar o tempo de Deus? Porque 2 de Pedro 3:9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Promessa de Deus não tem prazo de validade. Promessa de Deus não caduca. Promessa de Deus se cumpre no tempo certo e na hora certa. Você lembra de Abraão? Ele aguarda a promessa de Gênesis 12 até Gênesis 21. São 25 anos
dias para viver a promessa. Eu não sei quanto tempo você está esperando a promessa. Pode ser 25, 10 anos, 5 anos, mas quem te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você lembra de Caleb? 45 anos ele esperou para entrar em Hebrom. 12 anos nós vemos que a mulher do fluxo de sangue foi acometida. Sabe por quê, irmãos? O tempo da espera não pode te fazer retroceder. Você pode esperar o tempo que for, Deus ele vai cumprir a palavra da profecia. Ah, pastor, mas para Deus cumprir a palavra, o que é que eu tenho que fazer? Hebreus 10:36 diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, você alcance a promessa. Então vira para o teu irmão e diga para ele: tenha paciência. Oh, aleluia, aleluia. Vira para ele Salmo 40 para você. Oh, aleluia. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas antes de Deus ouvir o clamor, teve que esperar com paciência. Pastor, e quem espera com paciência é abençoado? Sim. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quem espera com paciência no Senhor não sai frustrado. Quem espera com paciência no Senhor não sai decepcionado. Ei, meu irmão, pastor, eu estou esperando em Deus, é verdade. Então, se você espera em Deus, você não está esperando em homem. Se você espera em Deus, você não está esperando em ninguém, em nenhum humano, nenhum mortal. Por quê, pastor? Porque se você espera em homem, você pode se frustrar. Se você espera em homem, você pode se decepcionar. Se você esperar em homem, você pode ver que a promessa, ela pode estar sujeita a falhas e a erros. Mas se você espera em Deus, oh, Ele é perfeito. Ele não erra. Oh, aleluia. Você não está esperando, irmãos, em nenhuma entidade maligna. Você não está esperando, não. Você não está esperando no diabo. Você está esperando em Deus. E posso dizer uma coisa: quem espera em Deus vai viver tudo aquilo que Deus prometeu para você. Posso liberar uma palavra? Teu Isaac vai nascer, o filho da promessa vai ser entregue nas tuas mãos, e você vai ver que aquilo que era absurdo vai se tornar realidade. Deus te abençoe, Deus te abençoe.